Amém. Boa noite, amados. Graças e paz. Amém? Você está animado? Não, você está animado? Então dê um sorriso bem bonito aí para a pessoa que está ao seu lado. Diga a ela como é bom fazer parte do corpo de Cristo juntamente com ela. Amém? Nós somos família, somos corpo de Cristo e servimos uns aos outros mutuamente. Amém? Queria que você abrisse comigo a Bíblia, por favor, no livro de João, no capítulo 12. Nós vamos ver a história de duas mulheres em dois cenários diferentes, em momentos diferentes, mas que as ações permaneceram sendo iguais, mesmo em momentos diferentes, tá certo? Então, em João 12, no capítulo 1, você abriu a sua Bíblia? Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seria 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Jesus respondeu: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Então, quando eu estava orando para trazer uma palavra para ministrar hoje à noite, essa foi a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, para nós observarmos aqui o personagem Maria, né? Essa mulher é uma bênção, né? Ela está sempre deitada aos pés de Jesus, ela está sempre atenta às palavras do Mestre, ela está sempre recebendo daquilo que o Mestre tem. E nesse dia aqui, pós Lázaro ressurreto, não foi diferente. Jesus estava naquela casa, um jantar tinha sido preparado para ele, mas Maria não contou conversa. Pegou um perfume caro, como o próprio Judas aqui relatou, o preço desse perfume era equivalente a um salário de um ano inteiro. E ela pegou este perfume, ela quebrou este perfume, lavou os pés de Jesus, onde só existiam homens amados. Uma mulher se derramou aos pés do Senhor, enxugou os pés do Mestre com o seu próprio cabelo. Numa sociedade onde as mulheres não mostravam seus cabelos. Não era normal uma mulher andar com os cabelos soltos. Mas nesse jantar, Maria não estava interessada no que os outros falariam. Ela estava interessada em agradar o Senhor. Sabe, ela estava atenta ao tempo no qual ela estava vivendo, porque na verdade, Maria estava, Jesus mesmo fala adiante, preparando o corpo do Mestre para o sepultamento que haveria de acontecer, para a morte dele. Ela não estava distraída, ela não estava dispersa, ela estava conectada, discernindo o tempo e as estações, sabendo que a crucificação viria e que ela estava preparando o corpo do Mestre. Tirou seus cabelos, desenrolou, enxugou os pés do Mestre, né? E aí, se nós voltarmos um pouquinho na história, 2 capítulos para trás, ou no livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 38, nós vamos ver uma outra história, mas as duas personagens são as mesmas. O que me chamou a atenção quando eu li aqui no versículo 12 é que Marta permanecia. A gente leu, Marta permanecia o quê? Servindo. Marta permanecia servindo, enquanto Maria permanecia prostrada aos pés do Senhor. Talvez aqui um pouco menos inquieta do que está escrito lá no livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 38. Você abre comigo lá, por favor? Lucas 10, 38. Deixa eu abrir aqui.
Trouxe a Bíblia de Arthur, e é em inglês e português, e a Bíblia está colada aqui, não vai para o 10. Vamos nesse aqui, Lucas 10, 38. Diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, e ouvindo-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Marta aqui estava ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus, teve a coragem de se aproximar de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, andas inquietas e preocupada com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa é necessária. Maria, pois, escolheu isto que era necessário, escolheu a boa parte, e isto não lhe será tirada. Em cenários diferentes, as personagens são as mesmas, os comportamentos são os mesmos, porque se a gente não fizer esforço para mudar algumas coisas na nossa vida, esse comportamento vai permanecer, porque o reino de Deus é tomado por esforço. Jesus tinha dado aqui uma orientação a ela que uma coisa só era necessária, né? Mas na história prosseguindo, dias depois, quando eles estavam jantando, ela permanecia servindo, talvez menos agitada, mas não estava prostrada aos pés do mestre como a sua irmã. Não estava preparando o corpo do mestre para a morte que viria como sua irmã fez. E às vezes o serviço a Deus pode estar nos roubando da presença de Deus. De acordo com como nós estamos fazendo ou servindo a Deus, distraídos, agitados, preocupados, mais interessados nos bens do que nas pessoas, isso pode estar nos roubando da presença de Deus. E pode estar nos deixando distraídos para o tempo que nós estamos vivendo, amados. Nós precisamos discernir o tempo e o modo. E Maria soube discernir o tempo, o que ia acontecer. Você acha que Maria tirou um perfume do nada, quebrou o perfume que era caro, coisou no corpo do mestre, enxugou os cabelos do nada? Ou será que ela já não sabia? Não estava discernindo? Porque se você olhar as historinhas subsequentes aí, do capítulo 12 de João, você vai ver que logo em seguida Jesus sai da casa de Lázaro e ele vai para a entrada triunfal em Jerusalém, montado num jegue novo. E o povo aplaude, viva Hosana, né? Todo mundo feliz com a entrada, Maranata, Rei dos Reis. E Jesus entra ali, depois Jesus já é preso, ele já vai para a paixão de Cristo e aí ele já é crucificado. Maria estava atenta, não distraída, não inquieta, não preocupada com o serviço, né? Ela sabia que ungir alguém, que foi o que ela fez, era reconhecer uma habilidade específica para um momento específico, para um fim específico. E ela estava, veja que audácia, uma mulher numa sociedade que era exclusivamente machista e patriarca. Uma mulher estava ungindo e preparando Jesus para um plano específico, para um trabalho específico. Sabe, não importa o gênero. Não importa o gênero, o que importa é se você está conectado ou se você não está conectado. Maria estava com a sua botija cheia de azeite e ainda tinha azeite extra. Ainda tinha azeite extra, por isso ela conseguiu, nos dois momentos que nós vemos essas personagens serem citadas, nós vamos ver que ela conseguiu sempre estar conectada ao Senhor, recebendo daquele que era a fonte, não estava distraída e por isso ela conseguiu discernir o tempo. O nosso serviço a Ele não pode nos roubar da presença dEle, amém? Porque as nossas responsabilidades, o que nós fazemos para Ele, aquilo que nós fazemos aqui na igreja, aquilo que nós fazemos no nosso trabalho, aquilo que nós fazemos em casa é importante? É. Mas o mais importante, amados, o mais importante, o que Ele falou que era a única coisa necessária. A única coisa necessária é o nosso relacionamento com Ele. As nossas responsabilidades não podem nos roubar
do nosso relacionamento com o nosso Pai, amém? Com o nosso Senhor, porque às vezes nós estamos tão agitados com tantas coisas que nós temos que fazer e preparar e deixar tudo lindo, e eu vou organizar isso e eu vou organizar aquilo, mas às vezes nós estamos agitados demais e estamos perdendo a essência. Uma estava preocupada no fazer, no mostrar serviço, né? no fazer, e a outra estava preocupada na essência. Ambas da mesma casa, com a mesma criação, ouvindo as mesmas coisas, mas com corações, naquele momento, diferentes. Preocupado com a essência, preocupado com o fazer. O seu fazer para o Senhor é importante. O seu servir para o Senhor é importante. Mas não é mais importante do que o seu coração derramado aos pés dele. Amém? Essa é a única coisa necessária. Porque se nós derramamos o nosso coração diante do Senhor, certamente o nosso serviço será derramado diante dele também. A nossa família será derramada diante dele também. Os nossos bens serão derramados diante dele também. As nossas riquezas, as nossas habilidades. Porque se ele tiver o nosso coração, amados, ele nos tem por inteiro. Não é verdade? Uma coisa só é necessária. E quando você está conectado à videira, quando você está enxertado na videira, quando você está se alimentando sempre da videira, né? Se você está sempre derramado aos pés do Senhor, discernimento chega para a sua vida. Amém? Você não é pego de surpresa em nada. Você não é pego de surpresa em nenhum aspecto. Você não fica doido sem saber o que fazer. Mas discernimento chega para o seu coração sobre o tempo e sobre o modo. Porque é na presença dele que nós recebemos discernimento. Amém? Você precisa de discernimento? Ixi, Maria, você precisa de discernimento? Amém? Nós precisamos discernir os tempos. Como fazer, as estações, que passos dar, né? Como é que eu vou me mover agora? É na presença dele que nós temos discernimento. E é interessante nós vermos que se levantou, né, o irmãozinho Judas, ainda teve coragem de abrir a boca para falar alguma coisa, né, para dizer, rapaz, o que essa mulher está derramando esse perfume caro desse jeito? Né, devia vender e dar aos pobres. Ousado, né? A gente tem que reconhecer que o irmão Judas era bastante ousado. Né? E Jesus o corrige e diz, agora eu não vou estar com vocês aqui o tempo todo. Então, essa ação dela era necessária, porque os pobres vocês têm o tempo todo com vocês. Né? Então, às vezes, as nossas ações de amor e devoção podem ser criticadas ou serão criticadas por quem não partilha do mesmo sentimento. Às vezes, as ações que nós vamos ter com Deus ou uns pelos outros podem ser criticadas por quem não está partilhando deste sentimento. Mas quando você está convicto daquilo que você ouviu, do tempo que você está vivendo, né? A Bíblia não relata aqui que Maria ficou chateada. A Bíblia não relata que Maria ficou braba com o que Judas falou. A Bíblia não relata nem que ela se importou. Ela continuou fazendo aquilo que era necessário. Né? Então, quando nós estamos fazendo aquilo que é necessário aos pés do Mestre, entregando a nossa vida a Ele, nós não vamos nos importar com o que os outros vão falar, com as críticas que vão ser ditas ao que eu estou fazendo, ao que eu estou deixando de fazer. Porque eu sei o que eu estou fazendo. Porque eu sei de quem eu ouvi para fazer isso. Amém? É essa conexão, esse relacionamento que nós precisamos reavivar dentro de nós. Porque muitas vezes nós estamos padecendo, sem discernimento nas nossas ações e escolhas, porque nós não estamos ouvindo. A Bíblia nos diz que Jesus, quando foi subir aos céus, ele disse, rapaz, vou-me embora, vou subir, vou deixar para vocês um auxiliador. Está escrito lá no livro de João, no capítulo 14, no capítulo 16 também. Aquele que vai te ensinar todas... vai te guiar em toda a verdade. E às vezes a gente está andando tão confuso, por que motivo? Se nós temos alguém que nos guia em toda a verdade. Porque às vezes a gente não sabe o que fazer se a gente tem alguém que nos ensina todas as coisas. A gente só precisa estar conectado.
tendo relacionamento. Porque como eu vou reconhecer a voz de alguém que eu nunca parei para ouvir a voz? Por que você acha que um bebê, quando nasce, ele reconhece a voz dos seus pais? Mesmo que ele não fale ainda, mas quando seu pai ou sua mãe chama, brinca, ele interage, ele reconhece, ele sorri de volta, um bebezinho pequeno de 3 meses. Porque ele aprendeu a ouvir o timbre da voz, a expressão, as expressões faciais, né? Então, como reconhecer a voz de alguém que eu nunca ouvi a voz? Meio difícil, né? Concorda? E a Bíblia diz que no mundo nós temos muitas vozes, todas elas com sentido. Mas a gente precisa aprender a reconhecer a voz do bom pastor. Porque é ele que vai nos direcionar para onde tem suprimento, para onde tem alimento. Se a gente não escuta essa voz, a gente não reconhece. Como reconhecer se eu nunca escutei? Então precisamos aprender a ouvir a voz do nosso mestre, para assim reconhecer no meio do mundo qual é a voz do mestre e qual não é a voz do mestre. E assim seguir as suas orientações, amém? Maria sabia reconhecer a voz do mestre porque ela tinha intimidade com o mestre. Todas as cenas bíblicas que ela aparece são cenas de intimidade com o mestre, de relacionamento com o mestre. Ela não ficou envergonhada em soltar os cabelos, ela tinha intimidade, por isso ela tinha discernimento. Sabe, eu gosto muito de um texto que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 37. Mateus 24, 37. E acho que toda vez que eu ministro, eu digo esse texto. Diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam. Agora eu te pergunto, como é que o homem constrói uma arca do tamanho do mundo, para caber meio mundo de animal, casalzinho de cada um de animal, construindo durante 120 anos essa arca, com a família ajudando? E como é que o povo não percebeu que esse povo entrou nessa arca? Porque não tinha televisão, concorda? Nem tinha WhatsApp, nem tinha iPad. As pessoas estavam ali convivendo com aquilo que Noé estava fazendo todos os dias, que era construir aquela arca. Elas estavam passando e observando, porque a Bíblia diz que elas chamavam ele de louco. Então, elas estavam vendo a construção daquela arca. Certamente, quando a arca ficou pronta, deveriam ter percebido que a arca estava pronta. Quando os animais estavam vindo em direção à arca, quando Deus mandou eles virem, você não acha que era para essas pessoas terem percebido um monte de animal vindo em direção a algo? Impossível não perceber. Mas a Bíblia diz que eles não perceberam. Senão, quando veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amados, eles estavam fazendo coisas que eram normais do dia a dia: comer, beber, casar. Estavam vivendo as suas vidas no que tinha para fazer. Não estavam conectados e por isso não perceberam. Uma coisa do tamanho do mundo, meio mundo de animal, e eles não perceberam algo que seria extremamente notório aos olhos humanos. Porque estavam distraídos, sem discernimento. Estavam distraídos, sem discernir o tempo. E aí, entrou na arca Noé e sua família, o dilúvio veio, e quem não discerniu morreu. E a Bíblia diz que vai ser assim na vinda do Filho do Homem. Cuidado. Nós precisamos de discernimento sobre o tempo. Estamos vivendo, sim, o final dos tempos. E precisamos discernir isso sobre as nossas vidas. Senão, a arca vai fechar. E a gente não vai estar lá dentro.
porque não discernimos o tempo. Amém? É preciso discernimento, é preciso rapidez, é preciso conexão, estar conectado, pregando a palavra em tempo e fora de tempo. Amém? Porque o mundo está acabando, Jesus está voltando na sua segunda vinda para buscar a sua igreja, e você quer ser encontrado percebido ou despercebido? Amém? Amém. Em Mateus, no capítulo 25, vamos comigo lá também. Mateus 25, mas para ser encontrado percebido sobre o tempo, precisa estar com a botija cheia de azeite. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Então a Bíblia, Jesus está falando a respeito dessa parábola que, de modo engraçado ou coincidentemente, é subsequente a esse texto que eu li de Noé, que o povo vai ser pegado de surpresa, despercebido. E logo em seguida, Jesus já começa a falar sobre a parábola das 10 virgens. Então ele fala: o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram para encontrar o noivo. Elas estavam a caminho de encontrar o noivo. Entretanto, 5 delas eram nécias e 5 eram prudentes. 5 eram sábias, 5 eram tolas. 5 eram inteligentes, né? E 5 eram bobas, tá? As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Então, amados, aqui nós vemos que 5 elas tinham uma lâmpadazinha que elas colocavam o azeite para manter a luz acesa. E o azeite na Bíblia pode significar unção, né? Pode significar a presença do Senhor. O azeite também naquela época era usado para curar feridas, para lubrificar engrenagens, não é verdade? A gente não usa o azeite para lubrificar a engrenagem. A porta do meu elevador está travada, eu espirrei lá um monte de óleo, de azeite para lubrificar essa engrenagem. O próprio óleo é usado como combustível, não é verdade? O petróleo hoje em dia é usado como combustível. Então, o azeite, ele serve para todas essas coisas, para curar feridas, para lubrificar, para manter a engrenagem funcionando, para manter a engrenagem ungida e cheia do fervor e do fogo do Espírito. Sendo que o que diferencia aqui as virgens nécias, bobas e tolas das virgens prudentes, não é que elas dormiram, todas elas dormiram. Todas elas dormiram. Todas elas acharam também que o noivo demorou. E aí elas foram pegadas de cansaço e dormiram. O que diferencia as nécias das prudentes é o quê? Quem tinha azeite extra na vasilha. Quem tinha levado um pouquinho de azeite extra. Quem estava com azeite só do momento foi considerada tola, não prudente. Mas quem tinha carregado azeite extra foi considerada sábia. E às vezes nós estamos vivendo do azeite do ano passado, daquilo que a gente recebeu ano passado, daquilo que a gente viveu com o Senhor no ano passado. E na nossa botija de extra não tem nada, porque a gente não está alimentando o nosso relacionamento com o Senhor. As prudentes, elas tinham levado azeite extra. Sabe o que é que faz a sua botija ficar cheia de azeite extra? Oração em outras línguas, comunhão uns com os outros, entoando salmos, hinos e cânticos espirituais, né? Vivendo em comunhão, sem confusão, orando normal em português, cantando ao Senhor, lendo a palavra. Tudo isso vai colocando azeite extra na sua botija. Mas às vezes a gente está com a nossa botija zerada, sem nada de óleo, sem nada de unção, sem nada, porque nós não estamos tendo relacionamento. E a gente está servindo com essa engrenagem rangendo.
faltando azeite. E a engrenagem está difícil, está enferrujada. Mas a gente está no ativismo de fazer, de entregar, de mostrar resultado. Como Marta estava, querendo mostrar resultado, querendo mostrar serviço, mas com a engrenagem fazendo barulho. Então, o que diferencia as nécias das prudentes é o azeite extra. E no versículo 6 diz: mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, prepararam as suas lâmpadas, e as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas. A palavrinha aqui é as que estavam apercebidas. As que eram prudentes, as que discerniram o tempo, as que estavam ligadas no tempo que elas estavam vivendo, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. O que foi que o noivo respondeu? Quando elas bateram a porta: Senhor, abre aqui para a gente entrar. Ele respondeu o quê? Não vos conheço. Nunca tive relacionamento com vocês. Nunca tive relacionamento com vocês. Como é que vocês podem estar nas minhas bodas? Não vos conheço. E a porta se fechou. Amados, nós precisamos discernir o tempo que nós estamos vivendo, amém? Não é tempo mais de viver sem azeite na botija, porque senão a gente fica cansado de fazer as coisas para o Senhor e faz como Marta fez. Senhor, manda aí alguém me ajudar. Cadê Maria aí que não veio me ajudar? Rapaz, estou servindo aqui nesse departamento da igreja, não tem uma pessoa para me ajudar. Será que esse serviço com reclamação sobe como aroma suave ao Senhor? Porque Marta estava servindo com reclamação. Estou fazendo tudo sozinha. Estou servindo esse monte de homem sozinha, cozinhando, botando a mesa, e Maria está lá sentada aos pés do mestre. Você acha que isso é justo? Seria a palavra que faria sentido hoje, né? Com esse senso de justiça que nós temos. Estou servindo aqui nesse departamento infantil com meio mundo de criança aqui correndo, gritando no meu pé do ouvido. Você acha que isso é justo, Jesus? Quando nós estamos conectados. Quando nós temos azeite extra, não importa o serviço que é para ser feito. Não importa a quantidade do que eu tenho que fazer. O importante é que eu tenho azeite para mim e tenho para aquilo que eu estou fazendo, lubrificando o meu serviço. Não empreste a sua boca ao diabo para servir a Deus, adorando ao diabo. Porque às vezes nós estamos servindo, fazendo as coisas para o Senhor, mas com o nosso coração reclamando, adorando ao diabo, porque reclamação é adoração ao capeta. E às vezes nós estamos achando que estamos fazendo uma coisa para mostrar serviço, mas o nosso coração está fazendo aquilo de maneira equivocada. E Deus não está sendo glorificado. Isso pode ser aqui na igreja, porque todos os exemplos que eu dei foi aqui da igreja, mas pode ser na sua casa da mesma forma. O que você anda fazendo em casa? Você faz lubrificado pelo óleo da palavra, da comunhão e da intimidade, ou você faz adorando ao diabo, reclamando, interrogando, questionando? Amém? Então precisamos estar como Maria, atenta. Duas palavras-chave aqui
nos mostram pessoas que estão percebidas e conectadas, atentas ao tempo no qual estão vivendo, e outras pessoas que estavam distraídas, agitadas e preocupadas, talvez muito mais interessadas no seu umbigo do que na expansão do reino de Deus. E Deus nos chama para uma única coisa que é necessária: nós estarmos conectados à videira. Porque o ramo que não está conectado na videira, ele não recebe a seiva que a gente aprendeu lá na escola. Aquela seiva elaborada que deixa aquele ramo bonito. Ela não recebe os nutrientes. E esse ramo, ele é um ramo propenso a ser cortado e lançado no fogo, descartado. Porque ele vai secar, vai murchar e não vai ter utilidade. Mas o ramo que está conectado à videira, esse ramo ele dá muito fruto. E a Bíblia fala que o agricultor ainda limpa esse ramo para que ele dê mais fruto ainda. Amém? E frutos estes que permanecem pela eternidade. Então, nós precisamos estar enxertados na videira, recebendo desta videira a seiva elaborada que nos nutre, que nos alimenta, que nos sustenta, que cura as nossas feridas, porque o azeite servia para isso, para curar as feridas também. Era passado nas orelhas das ovelhas, para que se elas fossem nos matos lá, e se ficasse presa, elas não se machucassem, porque elas conseguiam deslizar. E caso elas se machucassem, a ferida era tratada com azeite também. Porque ele tem propriedades que promovem a cura. Então, na presença de Deus, amados, tem cura para tudo aquilo que você precisa. Tem proteção para aquilo que você precisa. Né? Te guarda das coisas que vão aparecer. Na presença de Deus existe proteção. Se nós pensarmos a mesma palavra que era usada para arca, né? Noé construiu uma arca. Foi a mesma palavra usada nos originais para o cestinho que Moisés foi colocado. E é a mesma palavra utilizada na arca da aliança. Porque a arca promoveu o quê? Salvação para a família de Noé. A arca de Moisés, o cesto no qual Moisés foi colocado, promoveu o quê? Proteção para ele, promoveu salvação para ele. A arca da aliança, que era a representatividade da presença de Deus no Antigo Testamento, promove o quê? Proteção, preservação, salvação, libertação e cura. Essas são as mesmas palavras, escritas em contextos diferentes, em histórias diferentes, mas que denotam salvação, preservação, proteção, cura e libertação. Então, na presença de Deus, nós temos todos esses 5 itens. Quando nós estamos enxertados nessa videira, e nessa presença nós vamos ter o discernimento do tempo no qual nós estamos vivendo. Amém? Você pode se colocar de pé, por favor?